Corinthians joga muito bem aí no primeiro tempo e vence a equipe do Vasco por 3-1 e se aproxima de uma vaga aí numa pré-Libertadores no ano de 2025. O técnico Ramon Dias aí nessa partida teve dois desfalques importantíssimos, que foi o Memphis Depay e o Yuri Alberto, que não puderam atuar nessa partida. Mas o treinador aí optou por iniciar a partida com o Romero e o Thales Magno, dois jogadores aí que foram muito bem na partida e vamos falar um pouco mais à frente ao longo do vídeo. O time do Corinthians no primeiro tempo fez uma das melhores atuações que eu já vi do Corinthians recentemente. Um time que iniciou a partida bastante focado no setor ofensivo, dando praticamente zero chances de criação de jogadas para o time do Vasco. Quando a equipe do Corinthians perdia a posse de bola, logo aí já recuperava com o Raniel e outros jogadores que foram muito bem na partida. Um destaque positivo aí na minha visão nessa partida e no primeiro tempo foi o lado direito do Corinthians com o Mateuzinho e o André Carrilho, dois jogadores que na minha visão foram dois dos melhores jogadores do Corinthians, né, aí nessa partida, juntamente com o Rodrigo Garro, que na minha visão aí foi o craque aí da partida. O Mateuzinho e o Matheus Bidu também foi dois laterais que não se comprometeram defensivamente. As únicas jogadas em que o Vasco aí conseguia jogar pelas pontas, eles logo faziam os desarmes e conseguia colocar o Corinthians de novo no campo de ataque. O Mateuzinho, vamos falar a verdade, é um tanque ali na ala direita, um jogador que é muito ali veloz, que sempre está dando opção aí de jogadas no lado direito, juntamente com o Carrilho, fazendo tabelas, triangulando ali pelo aquele setor. O Garro aí não tem nem o que falar, os gols aí todos passaram pelo pé do Garro, até os gols perdidos aí, o Garro também estava criando esses gols, ele teve uma boa chance aí logo no começo do jogo, uma cabeçada onde ele perdeu de frente para o gol, mas isso aí não abalou o Rodrigo Garro, que continuou insistindo aí no escanteio aí no 11º minuto, se não me engano, um escanteio ali pela esquerda, o Rodrigo Garro bateu e o Gustavo Henrique, outro jogador que tem se destacado aí, subiu alto e abriu o placar para o Timão. Esses 11 primeiros minutos aí, era poucos minutos de jogo, mas já parecia que tinha passado um bom tempo, pois o Corinthians estava criando muitas chances de gols mesmo até esse momento. O Corinthians depois disso aí continuou pressionando o time do Vasco e logo em sequência aí o Rodrigo Garro conseguiu guardar o seu gol, um jogador aí que também, mesmo sem o Memphis e o Yuri Alberto, chamou a responsabilidade, guardou os gols aí também, deu assistência, jogou como um verdadeiro craque do time que ele é, na minha visão, o principal jogador do Corinthians nesse ano de 2024 foi o Rodrigo Garro, um jogador excepcional e que deve ser um dos pilares aí para o ano de 2025, se quisermos ganhar algum título. Ele conseguiu aí fazer o seu primeiro gol na partida, uma jogada boa e ele conseguiu fazer uma finalização muito boa e fez o seu primeiro gol. Ele também foi o jogador que fez o terceiro gol do Corinthians na partida, logo aí no primeiro tempo, antes dos primeiros 30 minutos, o Corinthians já estava com 3-0. Outro gol aí do Rodrigo Garro, um gol de fora da área, um jogador que essa finalização de fora da área aí já é praticamente certeza de gols quando aí sobra essa bolinha para ele finalizar. Depois disso, o Corinthians continuou administrando o jogo, teve boas oportunidades, dava até mesmo para fazer um placar um pouco maior. No final do primeiro tempo aí terminou 3-0 e no segundo tempo aí o Corinthians também conseguiu manteve o ritmo de jogo aí ao longo dos primeiros 15 minutos, conseguiu criar algumas coisinhas ali, teve alguma posse de bola alta, conseguiu ter o controle do jogo. Depois disso, caiu um pouco o ritmo do jogo, que é normal, já que o time já estava ganhando por 3-0, um time que vem de sequências pesadas de jogos com vitória. Agora o Corinthians já chega à sexta vitória seguida aí no Brasileirão, então a tendência era o Corinthians abaixar um pouco o ritmo aí de jogo, mas nada que atrapalhasse o resultado final. O Corinthians até tomou um gol no final do jogo, um gol do Puma Rodrigues, uma falha aí do Hugo Souza, mas nada aí a criticar os jogadores do Corinthians, mas elogiar e aplaudi-lo pela grande partida que eles fizeram. O Corinthians com essa vitória aí se aproxima demais aí do G7 do Brasileirão, que pode virar até um G8 caso aí a equipe do Botafogo vença a Copa Libertadores. O Corinthians aí igualou a pontuação do Cruzeiro, 47 pontos, conseguiu ultrapassar a equipe do Bahia aí também, que não conseguiu um resultado positivo aí nessa tarde de domingo. O Corinthians agora foca as suas atenções para um jogo fora de casa contra o time do Criciúma, um jogo também muito importante, já que todos esses jogos
recentes aí do Corinthians. O Corinthians precisa vencer todos esses próximos jogos, são jogos importantíssimos, caso o Corinthians queira ir para a Libertadores, um jogo aí que o Corinthians também, ao meu ver, é favorito, mesmo sendo fora de casa. Então o que fica aí dessa partida é que o Corinthians está jogando muito bem e eu não estou acreditando aí nessas partidas consistentes que o Corinthians tem feito, não é normal recentemente o Corinthians jogar tão bem aí quanto tem jogado nesses últimos jogos. E você, Fiel, o que você achou dessa partida, dessa vitória por 3-1 do Corinthians sobre o Vasco? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, Fiel, valeu e até os próximos vídeos.